Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para você como comprar o seu carro aqui em Portugal, seja com uma agência ou com particular. Todos os documentos que você precisa estar checando antes de realizar essa compra. Então, o primeiro passo é onde pesquisar um carro com bom preço para você comprar. Eu digo um carro usado, porque carro 0 quilômetro a gente compra na agência. Então, existem alguns sites aqui em Portugal que são bem interessantes. O Stand Virtual, o Custo Justo e o Marketplace do Facebook. São 3 locais que eu achei bem interessantes, com boas ofertas de veículos usados para você estar comprando. Qual a diferença de comprar entre uma agência e um particular? Se você começar a sua pesquisa nesses sites que eu acabei de te indicar, você vai reparar que na agência o veículo custa de 500 até 1.000 euros a mais do que comprando com um particular. Bem, aqui as agências de veículos usados, elas são obrigadas a dar uma garantia, Quando você vai numa agência e você negocia, eles sempre vão incluir a garantia de motor, sendo que essa garantia ela é negociável, Você pode negociar o tempo da garantia, você pode negociar inclusive a remoção da garantia para conseguir reduzir o valor desse veículo. E qual o benefício de comprar com uma agência? Geralmente as agências já fazem toda a manutenção do veículo, como a troca de óleo, a troca de filtro, aquelas coisas mais básicas. Até mesmo retoques em pinturas e, enfim, a troca das calotas, pequenos detalhes que geralmente um particular ele não faz. Ele tá com o veículo dele, geralmente tá às vezes com a manutenção em dia, às vezes não, você vai estar precisando verificar. Com um particular você não vai ter nenhuma garantia de motor e você vai ter que estar verificando, como por exemplo, aqui em Portugal existem algumas obrigatoriedades, Aqui os veículos eles passam por uma inspeção periódica e isso vai depender do ano do veículo, O tempo que você faz essas inspeções. Veículos mais novos é a cada 2 anos. Veículos mais antigos, essa inspeção ela é anual. Numa agência, toda essa parte de documentação, o veículo já está tudo correto. Se for um veículo importado, ele já vai estar com a placa de Portugal, O proprietário da agência, ele já vai ter feito essa mudança de país e deixando o veículo legalizado em Portugal. Ele vai ter feito essa troca de óleo, de filtro e as outras manutenções, como eu comentei. Não vai ter multas, enfim, numa agência, como é um profissional e ele tem essa questão de ter que dar a garantia, o veículo ele acaba estando todo corretinho, O particular, você vai estar precisando fazer essas verificações, você vai ter que ver esse laudo de inspeção, quando foi a última vez que foi feita. Os veículos aqui não podem rodar com esse laudo de inspeção vencido, porque senão a multa é altíssima. Se tiver alguma dúvida sobre o veículo ter multa ou alguma pendência financeira, aqui em Portugal existe uma coisa chamada de certidão permanente do veículo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira acessar. Essa certidão tem um valor de 10 euros e comprando essa certidão com a matrícula do veículo, o que é a matrícula do veículo? É a placa, Com a placa você consegue estar puxando essa certidão e verificando se existe alguma pendência financeira nesse veículo antes de fazer a compra. Além de você estar verificando essa parte de manutenção, do laudo de inspeção, existe um outro imposto que os veículos pagam aqui, que é o Imposto Único de Circulação. É como se fosse o nosso IPVA aí no Brasil. E é interessante você estar perguntando quando foi feito o último pagamento para você saber quando será o seu próximo pagamento e qual é o valor desse imposto. Só uma dica, esse imposto ele é calculado baseado na capacidade do motor do veículo, Por exemplo, um veículo 1.0 tem o imposto mais barato do que um veículo 2.0. O mesmo vale um veículo de gasolina, tem um valor mais barato do que um veículo a diesel. Pronto, uma vez que você fez a negociação do veículo, geralmente, quando você olha um anúncio, você vai ver lá
sei lá, um veículo de 7.950, por exemplo. Geralmente você consegue negociar uma margem aí de até 500 euros, se for com uma agência. Com o particular, às vezes você consegue até um pouco mais. Mas dificilmente você vai conseguir reduzir o valor em, sei lá, 1.000 euros. A pessoa anunciou por 8 e você quer pagar 7. Não é impossível, mas assim, é bem difícil isso acontecer. Porque assim, geralmente os veículos aqui em Portugal, eles possuem uma quilometragem muito alta. Quando você começar a reparar nos anúncios, você vai perceber que os veículos têm 90 mil quilômetros, 100 mil quilômetros. Dificilmente você vai ver um veículo com 20 mil quilômetros. Até tem, mas são muito poucos, né? A maioria dos portugueses aqui, dos europeus em geral, eles compram o veículo e ficam com o carro por alguns anos, assim. E fazendo essa manutenção, o veículo fica ótimo por muito tempo. Então, assim, você vai ver anúncios de, assim, veículos com 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros. E, consequentemente, são veículos mais baratos. Só que, assim, a gente, no Brasil, a gente está acostumado, tipo, 20 mil, 30 mil quilômetros já é um veículo já bem rodado. Só que assim, as condições das estradas e a manutenção é diferente do Brasil. Aqui as estradas são melhores, as ruas são melhores, né? Tem essa questão da inspeção obrigatória, de você estar fazendo essa manutenção obrigatória no veículo. Então, por consequência, os veículos acabam sendo mais bem tratados aqui, né? A parte mecânica, vamos assim dizer. Mas você sempre deve verificar isso antes de estar comprando um veículo, tá? Se possível, se você entender alguma coisa, olha bem. Caso você tenha algum mecânico ou conheça alguma loja, leva o veículo, principalmente se for com um particular. Com a agência, você tem um pouco mais de segurança em relação a isso, até porque é o nome da empresa e também tem essa questão da obrigação da garantia. Então, eles acabam deixando o veículo redondinho, vamos assim dizer, né? Bem, feita essa negociação, agora a gente vai para a parte da transferência de titularidade, né? Essa transferência aqui é feita no registro comercial de veículos, ou então também numa loja do cidadão. Se for com uma agência, geralmente ele vai ter esse requerimento. Já lá com ele, você vai preencher e ele vai estar levando nessa conservatória para fazer essa transferência. Como proprietário, você vai ter que ir com ele, né? Vai ter o pagamento do veículo e depois você vai com ele na conservatória e faz essa transferência. Aqui em Portugal, o documento único do veículo é um cartãozinho, como se fosse o cartão cidadão, do mesmo tamanho, né? Ou a carta de condução. E esse documento chega na sua residência em até 5 dias úteis. Pronto, você realizou a compra, você já está com o seu carro, você vai receber o documento, né? Esse cartão, pelo correio. Na hora lá, a conservatória vai te entregar um comprovativo de transferência. Durante um período, você vai ter que andar com esse comprovativo até você estar com seu documento único de automóvel. Só que assim, aqui em Portugal existem algumas obrigações. Além dessa inspeção veicular que eu comentei com vocês, você vai receber o laudo do outro proprietário, né? E você vai receber junto eles chamam aqui de dístico, né? Que é um papelzinho, um quadradinho pequenininho que você coloca no canto direito do para-brisa do veículo. É obrigatório colocar no para-brisa? Não, não é mais obrigatório você colocar esse documento no para-brisa dizendo que o veículo está com a inspeção em dia. Mas você tem que estar com esse laudo dentro do seu carro. Caso você não esteja, você paga multa sobre isso. E a multa aqui às vezes são muito altas, assim, 300 euros, 600 euros, 1.200 euros. Então, assim, fique com esse lado dentro do seu carro. E tem uma outra obrigação aqui em Portugal, que é a obrigação de seguro, né? Aqui é obrigado o proprietário a pagar o seguro de responsabilidade civil, né? Que é o seguro de terceiros. O valor desse seguro varia de 150 a 230 euros. O que faz variar esse valor? Geralmente é você já ter pago o seguro e não ter nenhum sinistro aqui em Portugal por mais de 4 anos. Quem já está pagando seguro, já faz 4 anos que tem veículo aqui em Portugal, está pagando seguro, a partir do 5º ano começa a haver um desconto nesse valor. Agora, se você acabou de chegar aqui,
muito provavelmente você vai estar pagando entre 200 e 230 euros nesse seguro. E junto com esse seguro, geralmente vem uma coisa chamada assistência viagem. O que é isso? Vou começar aqui já uma curiosidade. A maioria dos carros europeus aqui não possui pneu sobressalente, o famoso step aí no Brasil. O que eles entregam é um manômetro, né, uma bomba para você encher e um tapa-furo. E você mesmo vai estar, vamos supor que tenha entrado um pneu, um prego no seu pneu, alguma coisa. Mas aí vai ter que ser só um furinho, né? Porque se você rasgar o pneu, aí não vai ter jeito. Se você rasgar o pneu, você vai ter que ligar para a seguradora e acionar a assistência viagem para eles virem socorrer e rebocar o seu veículo ou fazer a troca desse pneu. Alguns carros aqui em Portugal, quer dizer, na Europa inteira, nem tem espaço para você colocar o pneu sobressalente, o step, né? Que é aquela, fica ali na mala, que é aquele espaço para você. Nem tem isso. Outros têm, aí você mesmo compra e coloca no seu carro. Compra a sua chave de roda, compra o seu macaco hidráulico e você mesmo coloca. Mas não é um procedimento padrão aqui na Europa, né? Aqui na Europa tem esse seguro obrigatório, né? Que você cobre danos a terceiros e junto vem essa assistência viagem para esses casos de, por exemplo, o pneu rasgar, né? Entrar alguma coisa no pneu e rasgar. Eu mesmo já aconteceu isso comigo no Brasil. Eu sou rainha de catar prego, de catar parafuso e uma vez eu consegui catar até uma chave de boca que rasgou o meu pneu. Só que por sorte aí no Brasil nós temos o step, a chave de roda e o macaco hidráulico para fazer essa troca de pneu. E qual seria a melhor seguradora para veículos aqui em Portugal? Bem, eu andei pesquisando sobre isso e existe já um ranking, né, com as melhores seguradoras, as mais contratadas, e as 3 primeiras seria a Fidelidade, a Generali, que aqui agora se chama Tranquilidade, e a Ageas. Aí você escolhe entre elas a que mais vale suprir. Mas assim, eu não vi muita diferença de preço entre elas, né? Eu cheguei a fazer uma cotação para ter uma noção, não vi muita diferença de preço. O que muda mais é essa questão da assistência viagem, que de uma seguradora para outra, às vezes a assistência viagem ela é um pouco mais completa. E também tem a questão da facilidade de você entrar em contato. Por exemplo, a Fidelidade, que é a líder aqui em Portugal, você consegue, por aplicativo, acionar o sinistro, né? É uma seguradora muito grande e tem essa questão de assistência viagem bem ampla. E eu acredito que seja por isso que ela seja a líder aqui em Portugal. Uma outra obrigatoriedade que existe aqui, né? Além do dístico de inspeção veicular, que você tem que ter o laudo no carro ou então o selo no para-brisa, o seguro também é obrigatório você colocar esse dístico no para-brisa, né? É um quadradinho de papel pequenininho que tem ali o número da pólice, qual é a seguradora, a matrícula do veículo. Caso aconteça alguma coisa na sua ausência com o carro, enfim, as pessoas vão ter acesso a essa pólice. Isso é obrigatório, essa informação estar no para-brisa. Se não estiver, também é multa e a multa aqui em Portugal é pesada. Agora eu vou deixar aqui para você uma dica, né? Nem todo mundo tem garagem em casa, tem que deixar o veículo na rua. Aqui em Portugal não tem muito essa questão de assaltos ou furtos, assim, é relativamente seguro deixar o veículo na rua. Porém, tem um problema, né? Se você morar no grande centro urbano, por exemplo, aqui no grande centro urbano do Porto, bem próximo à área de comércio, se você morar num local assim, o estacionamento de rua ele é pago. E tem diversos fiscais andando para tudo quanto é lado e eles multam e a multa é alta mesmo, além de perder pontos na carteira. Depois, até o final do vídeo, eu vou estar explicando como funciona o sistema de multas aqui em Portugal, que é bem mais severo do que aí no Brasil. Aqui você perde a carteira com uma facilidade muito grande se você vacilar. Bem, voltando à dica do estacionamento. Caso você seja morador de alguma dessas regiões, aqui no Porto, por exemplo, na Câmara Municipal do Porto, você pode pedir uma avença de estacionamento. O que significa isso? Pelo site mesmo, você entra, envia os seus documentos, envia o documento do carro,
O comprovativo de residência tem que ser o emitido pelas finanças, que é a certidão de domicílio fiscal ou de morada fiscal. Porque eles querem ter certeza que você é um contribuinte fiscal da região. Caso, vamos supor que você não... você e seu marido, por exemplo, né? Ou você e sua esposa. O casal, né? O veículo está no nome de alguém que não é residente fiscal ali, mas o outro é. Existe uma coisa chamada de declaração de usos e frutos. Que aí a pessoa, o carro está no nome de uma pessoa, mas quem usa o veículo é outra pessoa. Aí essa outra pessoa envia a certidão de domicílio fiscal, a declaração de usos e frutos, o documento do veículo e um documento pessoal. Faz o preenchimento e envia para a Câmara. Depois tem que esperar uns 20 dias a resposta. Ocorrendo tudo bem, eles vão te enviar um dístico, né? Tem uma taxa para você pagar, se eu não me engano, de 30 euros. Eu não sei bem ao certo esse valor. Aí você vai receber um dístico para você estar fixando também no para-brisa do seu veículo. E aí você vai poder estacionar nesses locais que são pagos sem ter o risco de ser multado ou cobrado. É assim que funciona aqui no grande centro do Porto. Mas acredito que em Lisboa ou em outras cidades também funcione do mesmo jeito. Dá uma pesquisada na Câmara Municipal do local onde você mora. Agora, se for em locais um pouco mais afastados, até mesmo no centro do Porto, também tem essa parte de estacionamento livre, né, de parque livre. A placa é um pouco diferente, né? Quando o estacionamento é pago, você vai ver aquele P azul e uma margem branca em volta dizendo os horários do pagamento, e geralmente vai ter uma máquina próxima para você já estar fazendo esse pagamento e deixar o papel de que você pagou no para-brisa do veículo, né, na parte de dentro do painel. Agora, quando é área livre, você vai ver aquele P azul sem nenhuma outra informação, né? Sem a máquina, sem informação de horários e tempo de permanência. Então, ali é sinal de que é uma área livre para você estar estacionando. Agora eu vou falar sobre o sistema de multas e pontos na carta de condução aqui em Portugal. Aí no Brasil, até onde eu me recordo, a gente tem direito a somar 20 pontos, né? A gente vai fazendo as multas, soma 20 pontos e você não perde a carteira. Aqui em Portugal, ao contrário, você começa com 12 pontos positivos. Conforme você vai fazendo as infrações, você vai perdendo pontos. Se você chegar a 4 a 5 pontos, você vai ter que fazer uma reciclagem com a Polícia Federal ou então com uma prova, né? Se eu não me engano, é com 5 pontos é com a Polícia Federal, né, do rodoviária no caso, né, a Polícia Rodoviária. E com 4 pontos você vai ter que refazer aquela prova teórica, né, com a legislação deles aqui. Agora, se você perder tudo, se você zerar, aí você perde a carteira e você fica com 2 anos sem poder dirigir. Só que assim, gente, vamos supor, você estacionou num local indevido ou você ultrapassou a velocidade, você já perde 3 pontos. Entendeu? Quando você perde pontos, né, 3, 4 pontos, você tem 2, já perde 4, tá entendendo? O espaçamento para você cometer uma infração, né, de pontos, né, ele é muito pequeno, né? No Brasil a gente tem 20, aqui são só 12. Agora, você pode ganhar pontos? Pode ganhar pontos, né? Você tem 12, tá lá bonitinho, com 12 pontos, sem cometer nenhuma infração. Agora, se você ficar 3 anos sem cometer nenhuma infração, aí você ganha 2 pontos. O máximo que você pode atingir aqui de pontos positivos são 15. Ou seja, você percebe que o sistema aqui, ele é mais severo, né? A penalidade aqui, ela é bem mais alta. Então, eu aconselho vocês a lerem quais são as infrações graves e gravíssimas para que vocês não cometam esse erro aqui em Portugal e percam a sua carta de condução. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passo a passo, das dicas. Caso tenha ficado alguma dúvida, compartilha aqui a sua dúvida aqui nos comentários, ou então deixa aqui como é que foi a compra do seu veículo, se foi tranquilo, com particular, com a agência, como é que foi esse procedimento. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.